Olá, boa noite. Em depoimento ao STF, ex-comandante da Aeronáutica confirma reunião golpista, alerta de prisão a Jair Bolsonaro e debate sobre prisão de Alexandre de Moraes. Lula assina medida provisória que isenta a conta de luz de 60 milhões de brasileiros. E você vai ver também. Criminosos invadem clube de tiro em São Paulo, rendem filho de proprietário e roubam 30 pistolas. Tubarão é visto em praia do Rio de Janeiro. É o segundo em 3 dias de outra espécie. Em São Paulo, ao menos 30 armas de fogo foram roubadas de um clube de tiro. Era por volta das 9 da noite desta terça-feira quando os criminosos invadiram este clube de tiro no bairro Jaraguá, zona oeste da capital paulista. No local, os suspeitos renderam o filho do proprietário do estabelecimento. Ele reagiu e foi baleado de raspão. A ação durou em média 20 minutos. Ele me ligou, falou que estava machucado aí, que houve um assalto. Aí eu chegando aí, ele me informou que 2 elementos rendeu ele, entrou para dentro e fez ele abrir o cofre, abrir o clube, que já estava fechado. Tem 3, 4 portas até chegar no cofre e ainda tem a porta do cofre. Eles ficaram aí mais ou menos 20 minutos. Aí renderam ele, pegaram as armas, depois ele viu um momento de distração, ele reagiu. Ele conseguiu atingir com um soco dos ladrões. E aí ele disparou 3 tiros contra ele e pegou um na mão de raspão. Pegou na mão do seu filho. Isso. Aí depois renderam ele de novo, aí amarraram ele e pegaram as pistolas. A fuga dos bandidos foi registrada por câmeras de segurança de casas vizinhas. Eles conseguiram sair com o carro da própria vítima. Horas depois, a polícia encontrou o veículo abandonado a poucos metros do local do crime. Ao menos 30 pistolas calibre 380 foram levadas pelos suspeitos, que deixaram para trás munições, um fuzil e 2 espingardas calibre 12. Os bandidos foram audaciosos. O equipamento de gravação de imagens do prédio foi intencionalmente danificado, o que pode dificultar o trabalho da polícia na identificação dos infratores. O caso foi registrado como roubo. Ninguém ainda foi preso. O proprietário ainda calcula o prejuízo. Quanto? Uns 100 mil reais. Por aí. A polícia trabalha, apreendendo as armas ilegais aí na rua. Aí eles não conseguem passar na fronteira, vem aonde? Vem onde tá fácil, né? A Polícia Federal apreendeu cerca de 1 tonelada de maconha e skunk em um caminhão na Via Dutra, na altura do município de Resende, região sul fluminense. Os entorpecentes estavam escondidos em meio a uma carga de peças automotivas. O veículo saiu de São Paulo com destino à comunidade da zona norte do Rio de Janeiro, dominada pelo crime organizado. O motorista foi preso em flagrante. Ele vai responder por tráfico interestadual de drogas. Foi enterrado hoje em São Paulo o corpo do jovem Natanael Venâncio Almeida, de 19 anos, morto dentro da própria casa no último domingo, após uma perseguição policial. A mãe de Natanael chegou amparada ao velório do filho. Amigos trouxeram flores. Esse grupo veio de moto com balões brancos. Todos queriam justiça. E ele sempre falava: vó, eu vou trabalhar, dar direito, que eu vou tirar minha mãe daquela comunidade. Eu não quero minha mãe morando naquele lugar. Espero que nosso governador de São Paulo bote umas pessoas preparadas na rua para cuidar da população. Porque não está dando certo, não. O jovem de 19 anos deixou uma filha de 1 ano e 5 meses. Nossa filha. Foi a coisa mais especial que ele me deu. E eu agradeço, sempre agradeci ele por isso, por ter tido o prazer de me dar a Maitê, porque ela vai suprir as nossas dores, né? Mas infelizmente vai crescer sem pai, por uma injustiça. Eu quero justiça porque isso não aconteceu. Dele ter arma, dele ter, como o povo está falando que ele era ladrão, as páginas saiu que ele era ladrão, é tudo mentira, ele era trabalhador. Natanael e um adolescente estavam de moto, sem capacete e sem habilitação e tentaram escapar de uma abordagem policial na zona sul de São Paulo. Na fuga, Natanael foi para a própria casa. Segundo testemunhas, um dos policiais entrou na residência do jovem e disparou 3 tiros. 2 acertaram ele.
Os PMs disseram que Natanael estava armado, versão que a família nega. Uma testemunha que não quis se identificar disse que os PMs impediram que o jovem fosse socorrido, mesmo ferido. Teve uma missão de socorro também que eles não deixaram entrar. Eles esperaram 40 minutos, deu hemorragia. Podia ter sido socorrido. Eles não deixaram ser socorrido, policial. Entendeu? Não deixaram. Não. Esperaram o menino morrer para depois sair dando risada ainda. A mãe do Natanael não quer gravar entrevista. O advogado informou que ela e os demais familiares estão com medo por causa do envolvimento de policiais na morte do filho. Foi solicitado o afastamento imediato dos policiais e vamos entrar agora com um requerimento pedindo a prisão temporária para que eles sejam investigados. Indenização posterior. Neste momento agora é pedir a prisão dos policiais que infelizmente são péssimos policiais que estão despreparados atuando nas ruas de São Paulo. Testemunhas e a família serão ouvidas no DHPP a partir de amanhã. São pessoas simples, humildes, pobres, que moram em comunidades. E a gente sabe o terror que, infelizmente, a polícia do estado de São Paulo vem causando, em especial nas comunidades. Morreu hoje em São Paulo a dentista baleada em um assalto em frente à casa dela em março. Bernadette Tokumoto, de 54 anos, foi abordada na garagem quando chegava em casa na cidade de Suzano. O criminoso atirou, fugiu com o carro dela e deixou a vítima caída no meio da rua. Desde então, Bernadette esteve internada em estado grave com a bala alojada na cabeça. O suspeito de 24 anos morreu pouco tempo depois, durante troca de tiros com a polícia. Aposentados e servidores da Prefeitura de Belo Horizonte estão sofrendo com uma onda de golpes aplicados por falsos advogados e assessores jurídicos. O seu José tem um processo na Justiça que já dura 3 anos. Há 2 meses, o servidor aposentado recebeu uma ligação informando que havia ganho a causa, mas a mensagem era de uma falsa advogada. Quando eu abri o aplicativo, a primeira coisa que eu tive que fazer é colocar minha senha. Quando nós voltamos no aplicativo da Caixa, eu já estava no cheque especial e eles levaram 6.300. É muito fácil acessar processos judiciais e ter acesso a dados pessoais mesmo dessas pessoas. Então, o golpista ele entra em contato com essa pessoa já tendo todos os dados pessoais dela, tendo cópias do processo dela. Os alvos são servidores aposentados e da ativa que têm algum dinheiro a receber da prefeitura como precatórios. Além de convencer as vítimas a fazer o pagamento de taxas, eles também hackeiam o celular durante as ligações, invadem os aplicativos do banco e limpam as contas das vítimas. Eles entram em contato com os servidores do município através de ligação e principalmente através de WhatsApp. A gente já tem tido a utilização de inteligência artificial para gerar vídeo ou gravação de voz parecida com as pessoas que realmente atuam dentro do jurídico da associação. Cerca de 1.000 funcionários da prefeitura com processos ativos na justiça já caíram nesse tipo de golpe, segundo a associação que representa os servidores municipais aqui de Belo Horizonte. Só uma vítima teve um prejuízo de mais de R$100 mil. Essa outra servidora aposentada, que preferiu não ser identificada, foi atraída pela promessa de receber o dinheiro de uma indenização de R$119 mil. Um determinado ponto da conversa, ela vai e me pede um valor em Pix, né, de R$4 mil, para liberação dos alvarás, né? E eu fiz o Pix, porque realmente eu acreditei que com todos os meus dados ali, com o número de processo, tudo seria realmente verdadeiro. Jamais acreditar em um contato diferente daquele que sempre foi utilizado para falar com o advogado. Não existe qualquer necessidade de envio de link para o cliente, para ele validar alguma coisa. Outra coisa que também não acontece, pedir para o cliente para depositar um valor para sacar outro. Então, desconfiar sempre disso. Entra a frustração, entra a vergonha, a impotência, né?
porque os nossos dados estão aí à vontade para quem quiser ver. Tenham calma antes de fazer qualquer pagamento, porque a sensação depois ela é muito ruim. Em Campina Grande, na Paraíba, 29 pacientes que participaram de um mutirão de cirurgias oftalmológicas tiveram complicações após os procedimentos. As cirurgias aconteceram na última quinta-feira. 4 dias depois dos procedimentos, pacientes começaram a relatar complicações leves e alguns casos graves, como infecções e perda da visão. Uma dessas pacientes é a mãe de Adriana. No dia posterior, ela amanheceu com muita dor no olho, já sem enxergar nada. Ela disse que era muito escuro, não via nada e com muita dor. Os pacientes que apresentaram problemas estão sendo trazidos para o Hospital Metropolitano em Santa Rita, que vai seguir com o tratamento deles. Há suspeitas do uso de medicamentos vencidos durante o mutirão. Foram identificados 6 frascos sem o lacre, abertos, e esses frascos com os prazos de validades vencidos. Então, há indícios que esses medicamentos foram utilizados nesses pacientes. Então, foi instaurado pela Secretaria um procedimento criminal junto à Polícia Civil, um procedimento ético junto ao Conselho Regional de Medicina e um procedimento administrativo aqui na Secretaria de Estado da Saúde para apurar se realmente esses medicamentos vencidos foram a causa dessas complicações. Por essas responsabilidades, tanto é importante para a questão do ponto de vista ético e do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista educativo, para evitar que novas ações assim aconteçam. Em nota, a Fundação Rubens Dutra II, responsável pelas cirurgias, informou que está realizando uma apuração interna para só depois emitir um parecer sobre o resultado dos procedimentos. A Secretaria de Saúde informou que amanhã todos os pacientes passarão por uma nova reavaliação e que seguirão monitorados de forma contínua. Nos últimos dias, os cariocas foram surpreendidos com aparições curiosas e eu diria até bem perigosas. São os tubarões que já frequentam o mar do Rio de Janeiro e vêm chamando a atenção de banhistas e surfistas. O primeiro avistamento ocorreu no domingo, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, quando um tubarão martelo interrompeu uma aula de surf com crianças. O segundo registro foi feito ontem por um homem que pilotava uma moto aquática na mesma região. Tubarão na Barra da Tijuca, posto 1, quebra-mar. A aparição do tubarão maco aconteceu em uma área bastante frequentada por banhistas e surfistas. Estava a cerca de, 300 metros da onde fica a areia e, primeira vez, estava com um cliente na garupa e até ele ficou surpreso. Essas aparições vêm poucos dias depois que um cardume de tubarões foi flagrado na Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis. Segundo pesquisadores, a presença dos animais pode estar relacionada a fatores sazonais, como mudanças na temperatura da água e o período reprodutivo. Apesar de serem pouco vistos nas praias fluminenses, os tubarões já são frequentadores dessas águas. E a presença deles é um indicativo positivo. Principalmente quando a gente está falando dessas 3 espécies, que são espécies ameaçadas de extinção, que sofrem muito com a perda de hábitat, com a sobrepesca. Então é fundamental que a gente veja esses animais, que eles estejam presentes no nosso oceano, porque isso representa um ecossistema marinho saudável. Não há o que temer. Há décadas não são registrados incidentes com tubarões nas praias cariocas. E para continuar assim, é bom lembrar que a preferência é sempre da natureza. Esses animais não estão interessados em interagir com seres humanos aqui. Eles só vão interagir, se aproximar, se de fato eles queiram ou estejam curiosos para saber alguma coisa, É importante a gente também, numa interação dessa, manter a calma, sair da água com tranquilidade, para não agir como uma presa, E instigar a curiosidade desses animais. Em Pernambuco, as chuvas voltaram a causar transtornos. Em Olinda, deslizamentos de terra assustaram alguns moradores. Estou ali no meio. Várias cidades de Pernambuco ficaram inundadas. Nos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, alguns motoristas enfrentaram o alagamento. Que cara louco! Onde está a água? Cobriu o farol dele, pô. Em Rio Formoso, parte da população ficou ilhada. Já em Barreiros, pontes ficaram cobertas e pessoas abandonaram as casas com a água acima dos joelhos. Na rodovia estadual PS60 em Tamandaré, uma árvore atingiu um caminhão. Em Caruaru,
Outra árvore caiu em cima de um ônibus. Os passageiros conseguiram sair. Por causa do volume de chuvas, barreiras caíram. Na zona sul do Recife, uma casa foi atingida. E as chuvas chegaram até o sertão. Em Triunfo, a força da queda d'água de uma cachoeira chamou a atenção. O céu cinza carregado é sinal de alerta e traz de volta o medo para quem vive em áreas de risco. A gente está aqui na periferia de Olinda e, olha, é fácil de entender essa preocupação. Parte dessa passagem, que já é bem estreita, acabou desabando por causa das últimas chuvas. E quem mora aqui conta que toda vez que o tempo fecha, vem a insegurança. Atrás da casa de Priscila tem uma barreira. Sempre que chove, é um sufoco. Eu não consigo dormir, tenho que ficar o tempo todo observando essa barreira, né? Porque eu tenho meu quarto é bem aqui atrás, com meus filhos. E, infelizmente, a gente não consegue dormir tranquilamente. Camila convive com esse perigo há 27 anos. A Prefeitura de Olinda até coloca lona plástica, mas a medida paliativa está destruída. E até agora, ela diz que nada foi feito para amenizar o risco. A gente já pede sempre, liga para a prefeitura, pede lona, pede para que eles façam vistoria. Vieram colocar a lona, mas de qualquer forma não impediu que caísse o caminho. A água inferior está por baixo e caiu. O serviço de paliação aqui já não funciona mais. Ele tem que fazer uma obra definitiva para a gente poder viver tranquilo aqui. Em nota, a Defesa Civil de Olinda disse que está monitorando a barreira mencionada pelos moradores e que adota as providências necessárias para garantir a segurança das famílias da localidade. Bom, hora de saber como fica o tempo amanhã em todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite, Igor. Conte-nos. Vamos lá, boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois bem, a quinta-feira ainda vai ser com chuva em praticamente todo o litoral nordestino, como a gente acompanha aqui no mapa, porque ainda tem muitos ventos, levando umidade para a região. No interior, que o sol aparece, não tem previsão de chuva, esquenta bastante. Essa instabilidade também continua em toda a região norte, por causa da zona de convergência intertropical. Agora, no interior do Brasil, o tempo continua quente, abafado e com temperaturas acima do esperado para esta época do ano. Agora, no sul, o sol aparece no Paraná, ainda pode chover um pouco em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, mas também não esquenta muito. Em Bagé, o município do Rio Grande do Sul, a temperatura mínima começa na casa dos 6 graus e a máxima não passa dos 18 graus. Em São Paulo também teremos queda nas temperaturas, então separa o casaco, porque a máxima amanhã não passa dos 23 graus. Na sexta-feira, 21 de máxima, no sábado 23 e no domingo 25 graus. Já no Rio de Janeiro, a quinta-feira vai ser quente, abafada, ensolarada e os termômetros devem alcançar 32 graus de máxima. Belo Horizonte, 26 graus e Vitória, no Espírito Santo, 30 graus com chuva em pontos isolados. Agora, no restante do país, as temperaturas devem alcançar 32 graus amanhã. Em Manaus, 35 em Cuiabá e no sul chegando na casa dos 22 graus. Não esquenta muito. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Amanda, Augusto. Ótima notícia para você, né, Amanda? Eu tô adorando. Pelo menos 2 dias de frio em São Paulo e depois já volta o sol. Tá bom. Obrigada. Obrigado, Igor. Vamos conhecer agora a história do menino Brian, que precisa de 17 milhões de reais para comprar um remédio que pode salvar a vida dele. Assim como toda criança, o Brian fica imaginando o que será quando crescer. Ele adora passear, fala em viajar, né? Conhecer a Disney, né? Fala às vezes em ser piloto, às vezes MC, vários sonhos, né? Mas para que tudo isso se torne possível, ele precisa frear a distrofia muscular do Duchenne, uma doença genética detectada quando ele tinha 2 anos. O tio dele tem a mesma condição e a suspeita veio assim que o pequeno Brian entrou na escola. Quando ele entrou na escolinha, né, conversando com as professoras, elas começaram a notar o Brian em relação às outras crianças. Para levantar do chão ele precisava de apoio. Para subir as escadas, que lá na escolinha tinha as escadas, ele sempre tinha que ter o apoio da mãozinha nas coxas ou do corrimão. E para correr também, ele corria diferente das outras crianças.
Quem nasce como Brian não produz uma proteína chamada distrofina. Ela é responsável pela reparação dos músculos após as contrações naturais do corpo. Quando você não tem essa distrofina, você não vai fazer essa reparação. E com isso, ao longo da vida, daí esses músculos vão ficando cada vez mais danificados. Então você vai ficando mais fraco a cada dia que passa por causa exatamente dessa não reparação. Com o passar do tempo, a distrofia muscular avança. Com isso, o Brian pode parar de andar e, em uma situação mais grave, parar de respirar. Para que isso não aconteça, ele precisa de um remédio, o Elevidys, que custa cerca de 17 milhões de reais. O remédio, na realidade, é um vírus que dentro desse vírus tem o DNA que falta para a produção da proteína distrofina. Então, eu coloco esse vírus no corpo da criança e esse vírus vai depositar esse DNA no músculo da criança. E a criança que não produz a distrofina passa a produzir. A medicação ainda não tem aprovação da Anvisa para a idade do Brian. Por isso, a família organizou uma vaquinha para importar o remédio dos Estados Unidos e faz um apelo por ajuda. Então, se você puder nos ajudar, colaborar para que a gente possa, concretizar os sonhos, do nosso pequeno Brian, que ele possa viver como uma criança normal, que ele possa sonhar. O Pix do Brian é 534-436-34869. Então, é no próprio nome do Brian. O presidente Lula assinou a medida provisória que amplia a isenção das contas de energia elétrica para consumidores de baixa renda. A mudança dará isenção da conta de luz para 60 milhões de usuários e descontos de até 65% para 55 milhões. Terão direito à gratuidade famílias inscritas no CadÚnico com renda de até meio salário mínimo por pessoa e com consumo mensal de até 80 kWh. O desconto será para famílias que ganham entre meio e um salário mínimo por pessoa, inscritas no CadÚnico e consumo entre 80 e 120 kWh. Hoje todo mundo sabe que o povo mais pobre, que a classe média brasileira, ela que utiliza energia elétrica através do mercado regulador, ela paga exatamente mais do que as pessoas que utilizam energia pelo mercado livre, que normalmente são os empresários. O governo estima um prazo de 45 dias para que as concessionárias ajustem a cobrança e o consumidor sinta a diferença na conta. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a isenção das contas terá um custo inicial de 3 bilhões e 600 milhões de reais. O governo garante, no entanto, que esse custo não será repassado aos demais usuários do sistema elétrico. As pessoas têm quanto custa? Tem uma redução de custo operacional que não é pequena, que vai acontecer com essa isenção. Uma redução de custo operacional vai implicar necessariamente na redução de custo da energia paga de todos os consumidores brasileiros, porque essa conta eram levadas para todos os rateados. A medida também abre o mercado de baixa tensão. A partir de agosto do ano que vem, pequenas indústrias e comércio poderão escolher a empresa de onde comprar a energia. Hoje isso só é possível para os grandes consumidores. Para o consumidor comum, pessoa física, essa possibilidade deve estar disponível a partir de dezembro de 2027. Criando naturalmente uma concorrência entre as várias fontes de geração de energia e com isso, naturalmente, igualando os demais consumidores aos consumidores livres, que hoje pagam em média 23% a menos do que o consumidor regulado, exatamente porque vão ao mercado e podem escolher de quem comprar energia. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que prevê um mandato de 5 anos para presidente, governador e prefeito e acaba com a possibilidade de reeleição. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diz que tem interesse de colocar a proposta em votação no plenário na semana que vem.
O texto de relatoria do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, prevê um mandato único de 5 anos para todos os cargos eletivos, incluindo deputados e senadores a partir de 2028. Aprovado de maneira simbólica, sem a necessidade de contagem dos votos, o projeto cria regras de transição para efetivar as mudanças. Em 2026, a próxima eleição, como está muito em cima, nada muda. Quando é que vai mudar? Para próximas eleições. Então, a próxima eleição de prefeito será em 2028. Então, o mandato dos prefeitos e dos vereadores eleitos em 28 será por 6 anos, para as eleições coincidirem em 2034. E quem foi eleito em 2028 não terá mais direito à reeleição. E quem foi eleito agora prefeito em 2024 terá direito à última reeleição no Brasil, que será em 2028. E quem foi eleito pela primeira vez governador ou presidente em 2026 terá direito em 2030 à última reeleição no Brasil. De acordo com o texto, mandatos para senadores também sofreriam mudanças. A transição, neste caso, seria um pouco diferente. A partir de 2030, quem for eleito para o cargo terá um mandato de 9 anos, ao invés de 8, como é praticado atualmente. Já em 2034, o tempo no cargo cairia para 5 anos. Desta forma, a proposta unificaria as eleições e passaria a ocorrer a cada 5 anos para todos os cargos eletivos no país daqui a 9 anos. Atualmente, as eleições gerais e as eleições municipais são realizadas de forma separada, com um período de 2 anos entre cada uma. A proposta segue agora para análise do plenário do Senado. A expectativa é de que a apreciação aconteça antes do recesso parlamentar do meio do ano. E, se for aprovado, o texto irá para a Câmara dos Deputados. O ex-comandante da Aeronáutica e brigadeiro Batista Júnior disse que o general Freire Gomes ameaçou mandar prender Jair Bolsonaro durante discussões sobre a tentativa de golpe de Estado. Batista Júnior foi uma das testemunhas ouvidas hoje pela primeira turma do STF no julgamento da trama golpista. Os detalhes agora, ao vivo, com o repórter Igor Damasceno. O ex-comandante da Aeronáutica foi a última testemunha indicada pela Procuradoria-Geral da República a ser ouvida. Batista Júnior confirmou ter participado de reuniões no Palácio da Alvorada, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro discutiu uma minuta com teor golpista. O depoimento ganhou força depois que o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, negou ter afirmado que daria voz de prisão a Bolsonaro caso ele insistisse no plano. Batista Júnior disse que isso não é verdade e que Freire Gomes ameaçou Bolsonaro de prisão. Batista Júnior também confirmou que o ex-chefe da Marinha, almirante Almir Garnier, teve uma postura diferente e que colocou as tropas à disposição de Bolsonaro. O comandante da Aeronáutica também confirmou ter avisado Bolsonaro que a equipe das Forças Armadas não encontrou fraude nas urnas eletrônicas e que, mesmo assim, Bolsonaro apresentou a ele uma proposta de medida para reverter o resultado das eleições de 2022. Batista Júnior prestou depoimento por videoconferência juntamente com outras testemunhas indicadas pelo ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Estas testemunhas são na ação contra o chamado Núcleo 1, que reúne o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 acusados próximos a ele. Os depoimentos só vão terminar no mês que vem, quando as testemunhas de defesa forem ouvidas. O padre influencer Patrick Fernandes foi ouvido hoje na CPI das apostas online no Senado. Ele criticou a indústria dos jogos e alertou sobre os impactos na saúde mental e social. Patrick também defendeu a criação de políticas públicas e ações de saúde mental direcionadas ao vício em jogos. O Ministério da Agricultura informou que mais de 30 países suspenderam a compra de carne de frango do Brasil por causa do foco de gripe aviária. Reino Unido e Cuba proibiram apenas a importação do frango produzido no Rio Grande do Sul. Já a Arábia Saudita e Japão suspenderam as compras exclusivamente do município de Montenegro.
onde a doença foi detectada. O Ministério da Agricultura descartou as suspeitas de outros casos em mais 3 estados: Tocantins, Ceará e Pará. A Advocacia Geral da União pediu à Polícia Federal que investigue um suposto caso de racismo contra a ministra Vera Lúcia Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral. A situação foi revelada pela presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, durante uma sessão na Corte. Vera Lúcia disse que, na última sexta-feira, foi barrada e destratada por um segurança ao tentar entrar no edifício da Confederação Nacional do Comércio, onde faria uma palestra em um evento da Comissão de Ética da Presidência da República. A AGU pediu urgência na apuração dos fatos e identificação dos responsáveis. Nos últimos 9 anos, houve mais de 1.100.000 casos de pessoas picadas por escorpiões no Brasil. Verões mais quentes e períodos alternados de chuva intensa e seca facilitam a proliferação do aracnídeo. A Elaine conta que é comum encontrar escorpiões no bairro onde mora, no Jardim Educandário, no extremo oeste de São Paulo. Sem solução para o problema, ela vive sempre em alerta. Tem minha neta que vem de vez em quando para cá, então eu fico com medo. Ela tá andando, eu tô atrás, eu tô olhando. Isso que eu limpo todos os dias. De noite eu jogo veneno no quintal inteiro. Aí chega de manhã eu lavo tudo por causa deles. A poucos metros da onde a Elaine mora está este terreno abandonado. Ela nos contou que há cerca de 1 ano uma construção que estava aqui foi demolida, mas ninguém veio recolher os entulhos. Eles permanecem aqui acumulando sujeira e todo tipo de bicho. Tem rato, barata e inclusive escorpiões. Bairros nobres da capital paulista, como Perdizes, na Zona Oeste, também têm registrado o aparecimento de escorpiões. Morador da região, o Paulo foi picado no começo do mês. Quando eu comecei a limpar, eu senti uma fisgada na mão. Quando eu fui ver, era um escorpião. E isso foi por volta de umas 7 horas da manhã. E aí eu fiquei tranquilo. Decorrer do dia não fui procurar hospital nem nada. Quando deu mais ou menos umas 5, 6 horas da tarde, aí eu já estava muito ruim. Aí eu procurei pronto-socorro, porque eu já estava com falta de ar, muita febre, muita ânsia de vômito. Uma pesquisa recente revela que no Brasil houve um aumento expressivo das notificações de pessoas picadas por escorpiões na última década, com mais de 1.100.000 relatos. Entre 2013 e 2024, o crescimento no número de casos foi superior a 250%. A região sudeste apresenta os maiores números de casos notificados, com 580.000. As projeções indicam que a situação pode piorar, chegando a mais de 2 milhões de casos no país até 2033. O Titio cerulatus, que é esse escorpião mais tóxico do Brasil, ele se concentra mais no sudeste, mas ele se distribuiu por todo o Brasil, com exceção do norte, tá? No norte a gente só tem relatos em Tocantins. Nos outros estados, não. Mas antigamente a gente não tinha relato de acidente com Titio cerulatus no sul, e hoje isso já é uma realidade. Então, ele está tendo uma fácil disseminação, né, e distribuição pelo nosso país. Quem for picado por um escorpião deve procurar imediatamente um posto de saúde do SUS para o médico avaliar a necessidade de aplicar o soro antiveneno. A especialista dá dicas para prevenir o contato com escorpiões. Você deve proteger frestas embaixo de porta, né, com aqueles rodinhos, que evita que esses animais entrem na sua casa. Ralos, eles devem ser ou tampados, né, ou colocar algumas gradinhas de proteção, que isso também evita que esses animais passem, né, e você acaba se acidentando, por exemplo, durante o banho. Está sendo discutido neste momento no Senado o projeto que cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O texto flexibiliza uma série de regras para licenciamento de empreendimentos que podem impactar no meio ambiente, como, por exemplo, a construção de viadutos, pontes, barragens, hidrelétricas e postos de combustíveis. Agora há pouco, o Ministério do Meio Ambiente divulgou uma nota criticando o projeto. O texto diz que o licenciamento ambiental representa um risco à segurança ambiental e social no país e que afronta diretamente a Constituição Federal. Uma pesquisa mostra que mais da metade das pessoas que convivem com HIV já sofreu algum tipo de discriminação, até mesmo em serviços públicos de saúde.
John foi diagnosticado com vírus da imunodeficiência humana pouco tempo depois de ser infectado. Desde então, trata a condição de soropositivo com medicamentos. Os coquetéis trazem qualidade de vida e segurança. O indetetável é igual intransmissível, ou seja, não transmite o vírus e o vírus está como se estivesse adormecido dentro de mim. Então, como eu tomei, já fui rápido, né? Porque eu descobri muito cedo. O vírus HIV deixou de ser uma sentença de morte, mas quem é soropositivo lida constantemente com muitos preconceitos. Nos últimos 12 meses, 13,1% das pessoas afirmavam terem sido tratadas de forma discriminatória em serviços de saúde, de acordo com uma rede de organizações que acolhem pessoas com HIV. O índice estigma desse ano mostrou que, assim como John, 53% das pessoas que vivem com HIV já sofreram alguma discriminação em função da sorologia. E o preconceito não vem só de desconhecidos. Mais de um terço já foi discriminado pelos próprios familiares. Teve pessoas que abriram a sua sorologia para familiares ou para amigos, né? E não foram tão bem acolhidos. E depois que a pessoa se abre, não é bem acolhida, ela se fecha novamente e aí não abre mais. Diante desse cenário, instituições atuam para garantir a proteção dos direitos e respeito a esses pacientes. Para a gente sanar, né? Vamos dizer, sanar, é importante políticas públicas, tá certo? Que garantam os direitos das pessoas vivendo com HIV, seja no mercado de trabalho, seja de acessar uma aposentadoria. É importante que as pessoas busquem informação, né? E busquem os canais de denúncia que a gente já falou aí. Defensoria Pública, organizações não governamentais, né? Enfim, a própria delegacia, presta queixa, o judiciário, enfim, tem diversos canais que as pessoas podem buscar para poder garantir os seus direitos. O HIV ele não é tipo uma coisa principal em ninguém. Ele é um vírus tratável, não tem cura ainda, mas ele não é um bicho de sete cabeças e não tem que definir sua vida. Ele pode definir um novo início para você se cuidar melhor e ser amado do jeito que você quer ser amado. Bom, nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela audiência. Voltamos a nos encontrar amanhã a partir das 7h20 da noite. Uma boa noite. Até lá. Tchau, tchau. Boa noite.